Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, parte 7 a respeito do aparelho geniturinário. Vamos continuar a estudar o períneo aqui. Então, uma revisão rapidinha aqui do períneo. O períneo corresponde a essa região superficial do tronco aqui, que está localizada entre as coxas. Lembre que o períneo tem um formato de losango e ele é delimitado por pontos e segmentos. Lembrando, ponto anterior corresponde à sínfise púbica, ponto posterior corresponde aqui ao cóccix, os pontos laterais correspondem aqui aos túbares isquiáticos lá. Entre os pontos, nós vamos encontrar os segmentos. Segmentos aqui, ó, anterolaterais, correspondem aos ramos isquiopúbicos. Em contrapartida, os segmentos posterolaterais correspondem aos ligamentos sacrotuberais. Então, isso que eu acabei de falar são os limites aqui do losango. Lembre que o losango ele vai ser subdividido em dois trígonos a partir dessa linha imaginária que é traçada aqui entre os dois túbares isquiáticos lá. Beleza? Essa divisão gera um trígono anterior, que é o trígono urogenital, já vou comentar um pouquinho mais, e o trígono posterior, que é o trígono anal lá. Lembrando que o trígono urogenital ele vai abrigar principalmente as estruturas, né, da genitália externa aqui, que é o nosso interesse nessa playlist para a gente estudar. Lembre que é no trígono urogenital que nós vamos encontrar a membrana do períneo aqui, ó. Perceba ela aqui, ó, com suas fixações aqui nos ramos isquiopúbicos, e a margem posterior dela é livre, igual eu estou passando aqui o mouse. Outro detalhe bem importante, lembre que na porção mediana daquela linha imaginária, bem aqui, ó, nós vamos encontrar o corpo do períneo. E essa estrutura vai ser muito importante no vídeo de hoje, lá que nós vamos ver diversos musculozinhos se fixando nela lá. E depois, né, aqui na região anal, trígono anal, nós vamos encontrar aqui principalmente o ânus e as fossas isquioanais, que é o que eu vou comentar no próximo slide lá. Então, só para a gente relembrar de uma estrutura bem importante, uma divisão bem importante, lembre que no trígono urogenital nós vamos encontrar a membrana do períneo dividindo essa região em dois espaços. Lembre lá do vídeo passado, ó, o espaço profundo do períneo e o espaço superficial do períneo. Tá? Essa imagem não está muito legal, eu fiz um desenho bobinho só para a gente visualizar isso, só para a gente revisar também, né? Então, ó, limite anterior, sínfise púbica, limite posterior, cóccix. Esse pontinho aqui verde corresponde ao corpo do períneo. E aqui, ó, em amarelo, eu representei a membrana do períneo. Então, perceba que aqui onde eu estou passando o mouse corresponde ao trígono urogenital. E aqui atrás corresponde ao trígono anal. Estou forçando um pouco a amizade, né? O desenho simples aqui, né? Mas só para a gente visualizar isso daqui. Perceba que a membrana do períneo, ela vai pegar todo esse espaço aqui e vai dividir ele em uma porção acima dela e uma porção abaixo aqui. Espaço profundo do períneo, espaço superficial do períneo lá. Beleza? Tranquilinho? Revisão rapidinha só para a gente relembrar lá. Tá? Já vou voltar nesse slide aqui, que nós vamos estudar as fossas isquioanais. O que são essas fossas isquioanais? Eu comentei rapidinho no vídeo passado, né? Então, as fossas isquioanais são espaços triangulares que ficam localizados aqui lateralmente ao canal anal. Eles têm esse formato aqui, ó, deixa eu voltar no vídeo aqui, ó. Eles têm esse formato mais alongado na região inferior e mais estreito na região superior. Só que, só aproveitando o desenho que eu fiz para mostrar isso aqui, ó. Esse aqui seria mais ou menos as fossas isquioanais aqui, ó, tá? E elas apresentam uma projeção anterior. Perceba que essa projeção anterior aqui, ó, ela fica localizada entre o espaço profundo do períneo e o músculo levantador do ânus aqui, tá? Nessa imagem que a gente consegue ver um pouquinho melhor, mas já vamos ver com calma. Tô acelerando demais aqui lá. Então, revisando. As fossas isquioanais aqui são espaços triangulares com uma formatação larga na base e estreita na região superior. Isso ocorre devido ao espaçamento entre os músculos dessa região aqui. Tá? Nós já vamos ver os limites, isso vai ficar um pouquinho mais claro lá. O que a gente precisa ter em mente? Que provavelmente isso vai ser explorado na hora da prova. Isso que eu estou falando agora, as fossas isquioanais, elas ficam aqui, ó, no trígono anal. Porém,
elas apresentam projeções, elas apresentam recessos anteriores que se direcionam aqui para o trígono urogenital, igual a gente está vendo nessa imagem aqui. Deixa eu dar um zoom para você ver lá. Então perceba uma projeção vindo para cá. Eu peguei essa imagem do Netter, né? Aqui ele coloca, né, pus na fossa isquioanal, mas é uma das melhores imagens que eu achei aí para mostrar para vocês. Bem ruinzinho de ver essa região mesmo, tá, pessoal? Mas enfim, quais são os limites das fossas isquioanais? Né? Limite anterior aqui corresponde ao corpo do pubis. Limite posterior aqui corresponde ao ligamento sacro tuberal e o músculo glúteo máximo. Limite medial corresponde ao próprio músculo esfíncter externo do ânus. E o limite lateral aqui corresponde ao isquio e o músculo obturador interno lá. O que eu estou querendo resumir aqui? Né? São espaços triangulares que ficam aqui lateralmente ao canal anal, tá? E eles vão se adequar ao formato das estruturas adjacentes, igual, por exemplo, o músculo glúteo máximo, o levantador do ânus, projeção anterior vai até lá na frente, enfim, beleza? Só que essas fossas isquioanais, elas apresentam comunicação. Como assim, Léo? Porque perceba, nós vamos encontrar uma fossa isquioanal esquerda e uma fossa isquioanal direita aqui. E a imagem do Netter, ela mostra exatamente esses pontos de comunicação. Uma comunicação posterior aqui e uma comunicação anterior. Só que a comunicação anterior, ela é inconstante lá. Comunicação entre o quê? Entre a fossa isquioanal esquerda e a fossa isquioanal direita lá. Aqui nessa imagem, a gente está vendo aqui, ó, o recesso anterior da fossa isquioanal, que dependendo do corte aqui coronal que a gente fizer, a imagem vai apresentar essa característica, como por exemplo, perceba nessa imagem clássica que a gente sempre estudou nos vídeos aqui, né? Essa aqui é uma imagem para a gente estudar principalmente o trígono urogenital e a sua divisão aqui, ó, em espaço profundo do períneo e espaço superficial do períneo. Só que note aqui, ó, em verdezinho, fossa isquioanal. Isso aqui seria o recesso anterior da fossa isquioanal. Como que eu sei disso? Porque esse corte está muito anterior. Esse corte provavelmente foi feito mais ou menos aqui assim, ó, nesse nível aqui. Perceba que ele está muito longe do trígono anal, né? Então, para ele estar mostrando ali as fossas isquioanais, só pode ser a projeção anterior da fossa isquioanal, que são, né, os recessos anteriores lá. Beleza? Nessa imagem aqui do Gray, ele mostra essas setinhas ilustrando as fossas isquioanais aqui, ó, né? Então, à esquerda, à direita e a setinha de baixo aqui, os recessos anteriores lá. Relembrando que esses recessos anteriores, eles ficam localizados entre o espaço profundo do períneo e o músculo levantador do ânus, que a gente está vendo aqui no fundo lá, tá bom? Beleza? Aqui uma outra imagem, só para a gente visualizar um pouquinho melhor essa região do trígono urogenital. Então perceba a membrana do períneo aqui embaixo. Esse aqui seria o espaço profundo do períneo. E aqui nós estamos vendo os recessos anteriores das fossas isquioanais lá. Avançando aqui agora para as fáscias do períneo. Só antes, quero aproveitar essa imagem para mostrar o conteúdo das fossas isquioanais que a gente viu no slide passado. Então perceba nessa imagem aqui, ó, nós estamos vendo o trígono urogenital e aqui embaixo, ó, o trígono anal. Perceba que nós encontramos aqui, ó, corpos adiposos, tanto aqui à esquerda quanto aqui à direita. Ou seja, esses corpos adiposos, eles preenchem as fossas isquioanais, relembrando, né, dos recessos anteriores das fossas isquioanais, que também vai apresentar esse corpo adiposo se direcionando ali entre o espaço profundo do períneo e o músculo levantador do ânus lá. Mas enfim, avançando aqui agora para as fáscias do períneo. E particularmente existem 3 estruturas que a gente precisa reconhecer aqui e saber principalmente, né, as diferenças nos homens e nas mulheres. Pensando principalmente, né, em questões teóricas na hora da prova, tá? Qual que é a ideia aqui então? Nós vamos encontrar, fiz um desenho aqui só para representar isso, nós vamos encontrar os músculos do períneo aqui, ó, fiz esses rabiscadinhos representando os músculos do períneo. Esse risco aqui em vermelho, onde eu estou passando o mouse, seria a pele. Então, entre o músculo e a pele, nós vamos encontrar essas 3 estruturas lá. Primeira estrutura, panículo adiposo da tela subcutânea do períneo. Segunda estrutura, extrato membranoso da tela subcutânea do períneo. Terceira estrutura,
fáscia superficial do períneo. Fique tranquilo, tem um slide com a definição certinha das 3 estruturas na sequência aí, tá bom? Só quero que você entenda essa distribuição dessas estruturas lá, tá bom? Estrutura número 1 e estrutura número 2 formam aqui a tela subcutânea do períneo, por isso que eu fiz esse risquinho aqui. Ou seja, a tela subcutânea do períneo apresenta um panículo adiposo e um extrato membranoso, tá? Que é uma camada aqui de tecido que vai revestir essas estruturas, dividir os tecidos, enfim. Vamos visualizar isso agora na imagem do néter. Então perceba lá, ó, primeira estrutura, panículo adiposo da tela subcutânea do períneo, é a gordurinha, beleza? Segunda estrutura, extrato membranoso da tela subcutânea do períneo aqui. Terceira estrutura, e atenção para isso, perceba que a terceira estrutura, ela está revestindo os músculos aqui da região, ó. Tá vendo? A terceira estrutura é a fáscia superficial do períneo, ou fáscia de Gaulet, tá? Nessa outra imagem aqui a gente consegue ver também as 3 estruturas, então perceba aqui, ó, tirei a pele, o que eu vou ver? A gordurinha, panículo adiposo da tela subcutânea do períneo. Retirei a gordurinha, o que eu vou encontrar? O extrato membranoso da tela subcutânea do períneo. Retirei esse extrato membranoso, o que eu vou encontrar agora? A fáscia superficial do períneo. Perceba, novamente, a fáscia superficial do períneo ela está revestindo os músculos dessa região aqui. Beleza? Vamos ver cada uma dessas estruturas aqui nos próximos slides, chamando sua atenção para as diferenças no homem e na mulher lá. Começando aqui com o panículo adiposo da tela subcutânea do períneo, a gordurinha embaixo da pele aqui, né? Nas mulheres, o panículo adiposo, ele é grande e ele vai formar principalmente os lábios maiores do pudendo e o monte do pubis. E esse panículo adiposo, ele apresenta uma continuidade com o panículo adiposo do abdômen. Lembre, a fáscia de Camper. Beleza? Nos homens isso já é diferente. Por quê? Porque nessa região nós vamos encontrar o pênis e o escroto. Então, o panículo adiposo nessa região ele é diminuído nos homens. E esse panículo adiposo ele é substituído por uma camada muscular lisa, que é a túnica dartos. Nós vamos ver a rodo nos vídeos de genital masculino lá. Avançando aqui agora para o extrato membranoso da tela subcutânea do períneo. Então, esse extrato ele vai ficar localizado entre o panículo adiposo e a face superficial do períneo. Maravilha. Esse extrato membranoso ele vai apresentar fixação lateral aqui, ó, na fáscia lata, que fica nessa região superomedial da coxa, fixação posterior na membrana do períneo e no corpo do períneo, e atenção, a fixação anterior é que é diferente no homem e na mulher. Por quê? Porque na mulher, essa fixação anterior, ela segue em direção do abdômen, ou seja, ela é contínua com o extrato membranoso do abdômen. Em contrapartida, nos homens, a fixação anterior ela vai ser contínua com a túnica dartos do pênis e do escroto. Porém, nessa região mais antero-superior, pode apresentar uma continuação com o extrato membranoso do abdômen lá, que seria a fáscia de Scarpa lá. Beleza? Já a fáscia superficial do períneo aqui, ela vai revestir os músculos isquio-cavernosos, bulbo-esponjosos e os transversos superficiais do períneo, e apresenta como fixação aqui, ó, anterior nos homens o ligamento suspensor do pênis e nas mulheres o ligamento suspensor do clitóris, enquanto que a fixação lateral ocorre nos ramos isquiopúbicos lá. Avançando aqui agora para a parte dos músculos do períneo, um tópico bem importante pensando na prova prática, porque na maioria dos laboratórios de anatomia você vai encontrar uma peça de plástico que vai ser bem parecida com essa imagem aqui, só que metade do períneo aqui vai mostrar os músculos superficiais e a outra metade vai mostrar os músculos do espaço profundo do períneo. E a setinha da prova pode estar setada, ó, por exemplo, aqui, ou no músculo profundo, né? Então, esse é um conteúdo bem importante pensando na hora da prova prática, tá? Já vou comentar mais um pouquinho. Então é o seguinte, existem músculos no espaço superficial do períneo, músculo transverso superficial do períneo, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. E no espaço profundo do períneo, nós vamos encontrar 4 músculozinhos. Transverso profundo, esfíncter externo da uretra, compressor da uretra e o esfíncter uretrovaginal, tá bom? O que eu aposto pensando em questão de prova prática? Principalmente esses musculozinhos aqui e alguma coisinha desses caras aqui, tá? Mas esses caras aqui do espaço profundo do períneo,
eu aposto mais em uma questão teórica comparando as diferenças entre o sexo masculino e o feminino, que eu já vou explicar para vocês. Então, dica minha para você que vai fazer prova disso. Os músculos transversos, eles entregam o jogo, tanto o superficial quanto o profundo. Por quê? Porque eles têm uma disposição transversal, ó, como esse músculo aqui. Tá vendo? Transversal. Note que abaixo da membrana do períneo, nós estamos vendo algumas fibras musculares lá. E esse músculo abaixo da membrana do períneo é o músculo transverso profundo do períneo lá. Então, dica. Os músculos transversos são bem tranquilos de identificar. Perceba, músculo transverso superficial do períneo, ele está acima da membrana do períneo, né? Vamos dizer assim, externamente a membrana do períneo, tá? E ele é bem curtinho, é isso aqui. Já vou mostrar mais no próximo slide. O transverso profundo do períneo também ele tem um formato transversal, só que ele fica profundamente a membrana do períneo. Essa aqui é a diferença. Então, viu a membrana do períneo? Se o músculo estiver, né, vamos dizer assim, acima, externamente a ele, é o superficial. Se estiver abaixo, profundamente a membrana do períneo, é o transverso profundo do períneo lá. Beleza, tranquilo. Vamos começar a ver agora cada um desses musculozinhos um pouquinho mais de detalhe. Transverso superficial do períneo. Ele é bem pequenininho aqui, igual eu disse para vocês, músculo que fica no espaço superficial do períneo. Ele tem origem aqui no túber isquiático e a inserção dele fica aqui no corpo do períneo. Então, quando esse músculozinho contrai, ele gera estabilização do corpo do períneo. Outro detalhezinho que eu esqueci de comentar aqui. A maioria desses músculozinhos aqui, né, vai ser inervado diretamente pelo nervo pudendo ou indiretamente por ele. Tá? Então, pensou em inervação desses caras, nervo pudendo. Existem algumas exceções, nós já vamos ver aqui, principalmente nesses músculos profundos aqui. Beleza? Avançando para o segundo músculozinho. Aqui, ó, o músculo transverso superficial do períneo é isso daqui. Tá? Ele é bem tranquilo, ele fica aqui mais na região posterior do trígono urogenital. E ele é esse pequenininho aqui. Beleza? Lembre de olhar a membrana do períneo para você saber se você está vendo o espaço superficial do períneo ou o espaço profundo do períneo. Beleza? Segundo músculo que nós vamos estudar aqui, que é o músculo isquio cavernoso. Esse músculozinho aqui, ó, ele mantém contato aqui, ó, o que entrega o jogo, vamos dizer assim, né? É que ele fica coladinho aqui, ó, ao ramo isquio púbico, tá? Perceba bem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse lá. Tá? Não confunda com esse cara aqui, ó, que é o bulbo esponjoso, que nós vamos ver no próximo slide lá. Então, esse músculozinho aqui, ó, ele vai cobrir o ramo do pênis ou do clitóris, beleza? Ele apresenta a sua origem aqui, ó, no túber isquiático, nessa região mais medial, e a inserção dele aqui ocorre no ramo do pênis ou do clitóris. Então, quando esse músculo contrai, ele vai gerar um direcionamento do sangue que está presente nos ramos do pênis ou do clitóris em direção do corpo do pênis ou do clitóris lá. Essa é a função dele lá. Esse direcionamento de sangue do ramo para o corpo do pênis ou do clitóris lá. E, novamente, a inervação é pelo nervo pudendo lá. Terceiro músculo do espaço superficial do períneo. É o músculo bulbo esponjoso aqui. O músculo bulbo esponjoso aqui, ó, ele possui sua origem, a grosso modo, no corpo do períneo. Por que eu resumi nesse formato aqui? Né? Na mulher é isso mesmo, é no corpo do períneo, igual a gente está vendo nessa imagem. Mas no homem, a literatura traz também como um outro ponto de fixação a ráfia mediana aqui, ó, do pênis, beleza? Mas eu não quis colocar isso para a gente não ficar batendo cabeça com pontos acessórios. Então eu só resumi corpo do períneo, tá? Mas só estou comentando isso com vocês, caso você abra o livro texto e encontre outros pontos de fixação no homem lá. Tá bom? Então, essa é a origem. A inserção desse músculozinho aqui é diferente no homem e na mulher. Por quê? No homem, a inserção ocorre na membrana do períneo e no corpo cavernoso, enquanto que nas mulheres, a inserção ocorre no bulbo do vestíbulo, membrana do períneo, corpo do clitóris e corpo cavernoso. Resumindo, se fosse assim para você lembrar de uma estrutura em ambos os sexos, corpo cavernoso. Tá bom? Por quê? Quando esse músculozinho contrai, ele vai direcionar o sangue do pênis, do clitóris, para a glande, tá bom? Então, imagine que a inserção vai ser aproximada da origem, vai gerar uma compressão aqui, e o sangue presente aqui vai ser direcionado para a glande,
Beleza? Nos homens, existe uma função acessória, que corresponde à remoção da urina presente na uretra após a micção e também à emissão do sêmen durante a ejaculação, que a gente está vendo aqui, ó, no caso do homem lá, que ele vai comprimir essa região aqui da uretra lá, tá? E novamente, esse é um músculozinho inervado pelo nervo pudendo lá. Então, nós finalizamos os músculos do espaço superficial do períneo, só revisando mais uma vez. Começando aqui, ó, na mulher. Bulbo esponjoso, transverso superficial do períneo e isquio cavernoso. Lembre que os três são inervados pelo nervo períneo. Nervo pudendo. E note aqui, ó, que nós estamos visualizando a membrana do períneo, o que indica pra gente que nós estamos vendo o espaço superficial do períneo, o que é totalmente diferente aqui, ó, quando a gente começa a ver os músculos profundos aqui do períneo lá, começando com o músculo transverso profundo do períneo aqui. Tá? Essa aqui não é uma imagem bem 100%, porque o corte não está muito legal, mas a ideia, particularmente, ó, que logo abaixo aqui da membrana do períneo, se a gente retirasse essa membrana do períneo, a gente iria encontrar o músculo transverso profundo do períneo. E bem tranquilo, igual o músculo transverso superficial do períneo, ele tem um formato aqui, ó, transversal, né? E ele tem essa relação que eu acabei de citar com a membrana do períneo, ou seja, ele é profundo, ele fica localizado profundamente à membrana do períneo. Isso entrega o jogo, são aquelas características que você vai olhar na hora da prova prática para responder a setinha lá. Tá bom? Então, por parte de origem, o músculo transverso profundo do períneo, ele tem origem no ramo isquiático e inserção no corpo do períneo. Quando ele contrai, ele vai gerar a estabilização do corpo do períneo. E esse músculozinho, ele é inervado pelos ramos perineais do nervo pudendo, igual eu disse, indiretamente pelo nervo pudendo lá. Avançando agora aqui, pessoal, para o segundo músculo do espaço profundo do períneo. Esse aqui é o músculo esfíncter externo da uretra. Só um comentário, esse músculo e os demais que eu vou apresentar na sequência, eu não aposto muitas fichas pensando em prova prática, porque para você visualizar esse músculo, tem que ser uma peça de plástico específica, peça orgânica tem que ser muito bem dissecada, então não aposto. Pode existir? Pode, mas eu não apostaria muitas fichas pensando em prova prática. Agora, uma questão teórica poderia cobrar esse conteúdo, principalmente essa diferença do sexo masculino e feminino, tá? Mas acho pouco provável, para ser bem honesto com você, beleza? Então, músculo esfíncter externo da uretra. Esse músculozinho ele vai se apresentar de forma distinta no homem e na mulher, que eu já vou comentar com vocês. Tá? A origem desse músculo ocorre no ramo inferior do púbis e estruturas adjacentes do espaço profundo do períneo, enquanto que a inserção ocorre na própria uretra membranosa ali, porque esse músculo ele vai contornar a uretra para ter essa função de esfíncter da uretra. Então, quando esse músculo contrai, ele vai gerar compressão da uretra e ele relaxa durante a micção. Esse músculozinho ele é inervado pelos ramos perineais do nervo pudendo lá. E assim, pessoal, quando a gente fala do músculo esfíncter externo da uretra no homem, ele vai ser diferente da mulher. Por quê? No caso do homem, a gente tem que lembrar que a próstata fica nessa região aqui. Então, o músculo esfíncter externo da uretra no homem, ele tem um formato tubular, que tem o seu começo aqui, ó, logo abaixo da bexiga, e ele se estende até aqui embaixo da próstata, mais ou menos. Tá? Então, eu fiz esse desenho para facilitar a nossa visualização dessas características que eu vou apresentar para vocês. Então, toda essa figura que eu fiz aqui, ó, corresponderia ao músculo esfíncter externo da uretra. Só que perceba que eu fiz uma parte riscada e uma parte lisa. Essa parte lisa aqui, ó, do desenho corresponde à porção do músculo esfíncter externo da uretra em que a próstata mantém relação com ele, que seria mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Já essa porção que eu fiz os riscados aqui corresponde à porção do músculo esfíncter externo da uretra que é livre, vamos dizer assim, ó, que é o esfíncter verdadeiro, vamos dizer assim. Beleza? Só para a gente entender essas relações. Então, o músculo esfíncter externo da uretra no homem tem esse formato tubular, só que ao nível da próstata, ou seja, essa região que eu estou passando o mouse aqui, as porções desse músculo são distintas. Por quê? Como a próstata vai estar nessa região mais posterior, lateral,
todo o músculo que fica entre a próstata e a uretra, ele vai ser irregular, vai ser atrofiado, ou seja, as porções posteriores e posterolaterais do músculo esfíncter externo da uretra ao nível aqui da próstata, ó, eles vão ser atrofiados ou irregulares, mal desenvolvidos. Já segmento anterior, anterolateral dessa porção aqui do músculo, que fica aqui mantendo relação com a próstata, ó, bem essa parte que eu estou passando o mouse, ó, ela é mais desenvolvida, beleza? Tranquilo? O que é totalmente diferente dessa região inferior. Perceba, essa região inferior não mantém relação com a próstata. Ela é livre, ela apresenta um revestimento circular. Essa porção, sim, é um esfíncter verdadeiro lá. Tá bom? A função exata desse músculo tem controvérsia na literatura. Tá? Porque tem alguns autores que falam que tem dilatação da uretra e outros falam que tem compressão da uretra lá. Tá bom? Mas isso eu acho que é muito específico para esse vídeo lá. Tá bom? Já nas mulheres, esse músculozinho, ele é um esfíncter urogenital verdadeiro. Porque perceba que, diferente dos homens, a gente não vai encontrar a próstata, né? Então não vai ter segmentos atrofiados. Então esse músculozinho, ele é um esfíncter verdadeiro, é um esfíncter urogenital. Só que a característica marcante no caso das mulheres é que esse músculo ele apresenta ramificações que formam outros músculos, como por exemplo aqui, ó, essa ramificação aqui, ó, que forma o músculo compressor da uretra. Essa outra ramificação aqui, ó, que forma o esfíncter uretrovaginal. Maravilha? Tranquilo? Essa é a principal diferença no sexo masculino e no sexo feminino. Então, como eu disse para vocês, os próximos músculos correspondem a esses outros dois aqui, compressor da uretra e uretrovaginal. Só que, novamente, existe divergência na literatura, falando que, por exemplo, o compressor da uretra só existe na mulher. Tem autor que fala que existe em ambos os sexos, como, por exemplo, essa imagem aqui é do Moore, né? Ele colocou aqui, ó, no caso dos homens, compressor da uretra, né? Mas existem literaturas que falam que não, é só na mulher. Então, vou só ressaltar isso para vocês lá, tá bom? Avançando aqui agora para o músculo compressor da uretra. Esse músculozinho aqui, igual eu disse, ele pode estar presente no homem e na mulher, a depender da literatura que você segue, mas a grosso modo, né, as literaturas falam que é só nas mulheres. É um esfíncter acessório da uretra. E ele, o músculo compressor da uretra, ele é formado por fibras de outros músculos, como o esfíncter externo da uretra que eu acabei de citar para vocês. Tá? Ele vai apresentar origem no ramo isquiopúbico e a inserção no próprio músculo compressor da uretra, igual eu disse para vocês, porque ele possui a sua origem, né? Ele é formado a partir do músculo esfíncter externo da uretra. Beleza? Também vai ser inervado por ramos perineais do nervo pudendo. E por fim, para a gente finalizar, uma outra variação do músculo esfíncter externo da uretra é o músculo esfíncter uretrovaginal. Esse aqui, particularmente, a literatura fala que ele só é presente nas mulheres, tá? O nome entrega o jogo, né? Uretrovaginal, né? Então a gente só pensa nas mulheres lá mesmo, tá? Belezura? Origem, corpo do períneo e a inserção, o próprio músculo esfíncter uretrovaginal contralateral. Então, quando esse músculo contrai, ele atua como um esfíncter acessório da uretra. E esse músculozinho também é inervado pelo nervo pudendo, através dos ramos perineais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar o teu parceiro, se inscreva no nosso canal, torne-se membro para você ter acesso a vídeos exclusivos lá. Grande abraço!